Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença, apesar do horário ser complicado, o trânsito. O SENGE tem a honra de receber a doutora Marilane Teixeira, doutora em Economia, para mais um evento de ciclo de palestras que o CTC vem fazendo no SENGE para discutir o sindicalismo e a reforma trabalhista é o tema de hoje, né, e os impactos que ela trouxe para o sindicalismo e os trabalhadores no Brasil. Vou convidar o presidente do CTC, Vinícius Galeazzi, para fazer um breve histórico das palestras que já tivemos nesse tema da uberização do trabalho, né, e também depois conduzir os trabalhos dessa noite aqui. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Continuamos então hoje o nosso ciclo de palestra, uberização do trabalho. Esse ciclo de palestra, ele aborda essa questão do mercado de trabalho e tem a finalidade de instruir um estudo que estamos tendo no Conselho Técnico Consultivo dos Sindicatos dos Engenheiros, com a finalidade de oferecer ao sindicato uma análise da abordagem da situação do trabalho depois da reforma trabalhista e depois de tecnologias que estão impactando nas atividades profissionais. Este ciclo de palestra ele está sendo coordenado por um grupo constituído pelo engenheiro Grassi, que está aqui presente, o engenheiro Gerson Cavassola, engenheiro Antunes e eu. Nós já tivemos aqui, essa é a quinta palestra aqui com a doutora Marilane Oliveira Teixeira, porto-alegrense. Nós já começamos aqui com às vezes eu me perco aqui na tecnologia. Por favor, aí, bota o... Bom, esse ciclo de palestra está aqui o cenário proposto em cima das questões que estamos discutindo, mas basicamente aquilo que falei inicialmente. E começamos então, me ajuda aí, foi o primeiro. À frente, por favor. Bom, os pontos de abordagem que estamos tocando nas palestras que estamos trazendo aqui são esses que estão aí. A financiarização da economia do mercado de trabalho. Depois tivemos palestras sobre a questão da indústria 4.0, tecnologia da informação e suas implicações no mercado de trabalho. Em seguida, a crise estrutural do capitalismo e como forma do fenômeno da uberização. Tivemos também palestra que tratou o trabalho intermitente e sem vínculo e a uberização do mercado de trabalho. Estamos hoje, então, na quinta palestra. Posso passar à frente, por favor? A primeira palestra, então, com o assunto que eu falei há pouco, foi ministrada pelo economista aqui de Porto Alegre, Enéas de Souza, e tratou sobre a questão da financiarização do trabalho. A segunda palestra, o professor Sérgio Bampi, ele tratou das tecnologias, a tecnologia da informação, indústria 4.0, internet das coisas, e efetivamente nos trouxe assim inovações e a situação dessas tecnologias, colocou Porto Alegre e o Rio Grande do Sul dentro desse contexto da fabricação de chips, né, e da tendência mundial para essas questões todas das novas tecnologias. A terceira palestra, David Decache tratou da questão da crise estrutural do capital e trouxe informações e dados muito importantes com gráficos ilustrativos bem significativos do que está mudando da situação do trabalho e da economia a partir do golpe que houve em 2016, essas mudanças efetivamente estão acontecendo e a repercussão que tem.
Depois dele, a socióloga Ludmila Abílio tratou da questão do trabalho intermitente, o trabalho autônomo, e o que vai significar, o que já está significando, o que ela chamou, e cada vez mais a gente está ouvindo esse termo, da uberização do mercado de trabalho. Bom, teremos hoje, então, a palestra aqui da professora Marilane Teixeira, e depois dela, façam a frente aqui, nós teremos, então, dia 4 de setembro, o presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, Pedro Celestino. Ele vai tratar da questão da engenharia dentro desse contexto, né, com esse título Engenharia e Desenvolvimento, desse contexto que estamos no mercado de trabalho, principalmente essas mudanças que está havendo depois que temos assim as nossas empresas brasileiras analisadas a partir de uma situação do Lava Jato, que está provocando as mudanças das empresas, das grandes empresas do país, e também na situação que estamos tendo assim de empresas internacionais que estão chegando no Brasil e, de alguma forma, ameaçando as nossas empresas mais tradicionais. E o mercado de trabalho e por isso mesmo, a própria engenharia. A última palestra que temos aqui prevista, não temos aqui, é do economista José Dari Klein. Ele também trata da questão trabalhista, da questão do trabalho, do mercado de trabalho, depois da reforma trabalhista, a precarização do trabalho e a repercussão que a precarização do trabalho e também os trabalhos que passam a ser de formais para informais, o prejuízo que isso dará na questão financeira da previdência social do país. Bom, com esse histórico e essa situação do nosso ciclo de palestra, então eu passo agora a palavra aqui para o colega, o engenheiro Luiz Antônio Grassi, que vai apresentar a nossa palestrante e vai acompanhá-la durante a palestra. Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que a gente vai partir para essa palestra de hoje. Eu queria antes aproveitar para pedir também, como está sendo bastante de praxe nesses momentos, que todos os celulares sejam silenciados para evitar a interferência. Então, nós temos hoje aqui, com muita satisfação, a economista Marilane Teixeira, que é doutora em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia São Luís. Pesquisadora na área de Relações de Trabalho e Gênero e assessora sindical. Este é certamente muito resumido currículo da nossa convidada, que eu peço então que passe a sua palestra. Obrigada. Deixa eu organizar aqui. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Quero começar agradecendo pelo convite, estar aqui com você, sempre é um prazer, uma honra, ir a Porto Alegre, num momento como esse. E dizer que não é um tema fácil, né? Nós vamos abordar hoje. Então, inclusive, depois, recapitulando todas as apresentações anteriores, espero não entrar em nenhum conflito com abordagens que já, de certa forma, foram tratadas aqui, né? Mas, bom, muito tempo de pesquisa e também de convivência com o próprio movimento sindical e um conhecimento profundo dos impactos, dos efeitos que essas mudanças, especialmente a reforma trabalhista, traz para o conjunto da classe trabalhadora, a gente é possível, a gente se sente à vontade para fazer algumas afirmações, inclusive algumas provocações, né? Especialmente para o movimento sindical,
que, sem dúvida nenhuma, é um ator importante e é o com o qual eu vou me dedicar a maior parte do tempo. Mas eu vou dividir a apresentação em 3 momentos. Um primeiro, não tem como não resgatar um pouco essa discussão sobre os novos paradigmas tecnológicos, até porque isso compunha o título da minha apresentação, né? Então, eu gostaria de comentar algumas coisas que são aspectos com os quais a gente vem, na verdade, é uma discussão nova, tem um certo modismo, inclusive, em torno disso, mas é um debate importante, sem dúvida nenhuma, ele ganha relevância a partir da última década e chega no Brasil com muita força. Mais no debate do que propriamente na implementação dos novos paradigmas, né? Então, comentar um pouco sobre isso, porque isso tem a ver com o tema da estrutura sindical e do futuro sindicalismo. Um segundo momento, mostrar um pouco quais são os dilemas, os impasses do movimento sindical nesse último período, que inclusive eles antecede a própria reforma trabalhista. O movimento sindical, não só no Brasil, mas no mundo, vem atravessando uma crise de legitimidade, uma crise de representatividade, né, que se aprofunda nesses momentos e que exige respostas criativas, né? Então, discutir um pouco como isso, quais são um pouco as indicações, né, de que caminho se pode tomar, como o movimento sindical está se comportando e está respondendo a essa conjuntura de reformas, de austeridade e de retrocessos sociais e políticos, né? E aí, por último, então, concluir com algumas considerações e algumas sugestões. Bom, em relação ao primeiro aspecto, que eu chamo de os novos paradigmas tecnológicos, primeiro, a gente não tem, embora tenha uma literatura relativamente consolidada no âmbito internacional sobre os efeitos do que a gente está chamando de indústria 4.0, sobre a produtividade, sobre os processos de trabalho, de produção, sobre o nível de emprego. No Brasil, nós não temos uma literatura consolidada sobre isso e muito menos um diagnóstico consolidado sobre isso. Nós temos, pelo menos lá no Instituto de Economia, no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, no CESIT, nós temos tratado essa discussão com muita cautela, porque são processos, né, mais do que uma determinação, um determinismo tecnológico, como a gente não aceita. A gente trabalha com uma ideia de que nós vivemos processos de mudança e essas mudanças elas são objeto de debates e de interação entre os atores sociais. Então, nada está dado. A história não está escrita. E mais do que discutir as mudanças do ponto de vista dos paradigmas tecnológicos, discutir a serviço de quem e para que vêm essas novas tecnologias e disputar o rumo dessas tecnologias, né? Se elas são para fortalecer e reforçar o mercado privado, a mercantilização, né? Ou elas devem estar a serviço dos bens públicos e da sociedade, da sustentabilidade da vida, né? Então, esse é um debate importante. E mesmo, e claro que ele ganhou muita dimensão, porque o próximo ano é o ano em que a OIT comemora 100 anos, né? E a OIT foi, na verdade, quem, de certa forma, protagonizou esse debate em âmbito internacional sobre o futuro do trabalho. Então, eu diria que não deveria nem discutir o futuro do trabalho, é o trabalho do futuro, né? Porque nós temos que nos colocar também como protagonista desse processo. Eu vou comentar, fazer um pequeno comentário. No final do ano passado, nós organizamos um debate lá no Instituto, envolvendo várias áreas, discutindo o trabalho, e uma professora da Universidade dos Estados Unidos, vou lembrar qual universidade agora, ela apresentou um quadro sobre o que significavam essas mudanças do ponto de vista dos novos paradigmas tecnológicos para o mercado de trabalho e para um conjunto de ocupações
nos Estados Unidos, indicando o que seriam os próximos 10, 20 anos, e, objetivamente, assim, as ocupações, as profissões seriam basicamente ocupações que seriam criadas basicamente na área de serviços, né, na área de comércio, de baixa qualificação. Aí eu perguntei para ela, bom, o que você diz para a juventude, para a sociedade hoje, assim, olha, não adianta você fazer universidade, porque o emprego que tem no futuro é esse. Então é isso, a gente tem que alterar essa relação. E aí, claro, não tem, eu vou apresentar aqui apenas alguns dados, mas não tem uma consolidação em relação ao que são esses impactos, muito menos, não tem no mundo, tem várias estimativas, como também não tem na América Latina, embora já tenha algumas iniciativas em relação a isso. Primeiro, né, que, bom, tem uma estimativa que aponta que, por exemplo, do ponto de vista do emprego e da produtividade, sugere que a produtividade vai crescer entre 5% e 8% na próxima década e que vai chegar a se gerar 390, em torno de 400 mil postos de trabalho. Outro estudo também, pelo mesmo centro de pesquisa, indica que mais ou menos em torno de 300 empresas, Estados Unidos, Japão e Alemanha, calculam um incremento de produtividade em torno de 26% com a adoção desses novos processos de produção e os seus impactos na produtividade, né? Tem uma outra pesquisa que aponta um impacto de 70%, tá, no uso, principalmente aquelas que dirigem um uso mais para a internet, né? Um impacto de 70% no nível de emprego. Os maiores impactos medidos, por exemplo, num ranking internacional, indicam que as principais mudanças vão ocorrer nessa área de saúde pública, na área de transporte, em torno, vamos dizer, de 24% do conjunto das mudanças se direcionariam um quarto para esses setores, 31% na indústria, e em torno de 14% na logística e na navegação. Ou seja, então, essas três áreas, elas concentrariam em torno de mais de 70% das inovações, né? E que isso desencadearia um processo onde se geraria novas demandas por novos perfis profissionais, principalmente na área de tecnologia da informação. E que já coloca um primeiro debate e que já aparece no Brasil, que é qual a formação profissional que precisamos necessária, né? A capacitação, a formação continuada, como vai ser o processo de aprendizagem, e aí volta o debate sobre a questão da formação por competências, que era um debate que a gente já fazia nos anos 90 e que ele volta agora porque você precisa formar a mão de obra para atuar sobre determinadas situações. E mais, assim, o próprio Bauman escreve muito sobre isso, ele mostra que o perfil dessa força de trabalho é um perfil em que ela não precisa ter passado, ou seja, o que ela aprendeu, ele é descartável o tempo todo. Você tem que, na verdade, reconstituir seu conhecimento, construir conhecimento o tempo inteiro. Então, assim, toda a nossa visão de educação integral, uma educação mais humanística, ela está se colocando, né, em xeque, porque esse tipo de formação não interessa. Você não precisa saber de história, você não precisa saber o que aconteceu, você precisa estar preparado e ter flexibilidade suficiente para poder se adaptar às mudanças do futuro. Tá? Então, esse é um pouco... E esse debate aparece no Brasil. Esse processo, ele sem dúvida nenhuma, ele está sendo liderado por quê? Por grandes empresas transnacionais, especializadas em automação industrial, né? Elas são dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e da China. Esses são, então, ou seja, na discussão da divisão internacional do trabalho, países da América Latina, alguns países, enfim, da própria Europa, mas principalmente da América Latina, tem muito pouca capacidade de conseguir
vamos dizer, receber essa tecnologia em função de um processo de aprofundamento da divisão internacional do trabalho que se acentua e se acentuou muito nessa última década, inclusive em função do próprio debate sobre as cadeias produtivas de valor. Há cada vez uma especialização maior, cada vez mais concentrado o desenvolvimento de tecnologia, em parte em alguns países da Europa, exemplo da Alemanha, nos Estados Unidos, em parte na Ásia, com muito pouca possibilidade de se alterar isso do ponto de vista internacional, dada essa divisão internacional do trabalho que se aprofunda. Cada vez mais as empresas elas concentram capital nas principais economias. O nível de investimentos para os nossos países, inclusive para os países da América Latina e para o Brasil, em termos de investimento em novas tecnologias, é cada vez menor. Então, um quadro, quer dizer, para que o país possa se colocar à altura dessas inovações, você tem que fazer uma mudança, uma nova revolução, né? Então, é só olhar o que foi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial, né? Quando estávamos na terceira revolução industrial, o Brasil estava chegando na segunda revolução industrial. Os efeitos sobre o emprego também não tem uma estimativa consolidada, mas se fala em, por exemplo, quase 50% dos empregos nos Estados Unidos estariam em risco nas próximas 2 décadas. 57% dos países da OCDE, China e Índia, 77%, 69%, respectivamente. Bom, que sociedade é essa que nós estamos construindo, onde tem uma perspectiva de que metade da ocupação, ou no caso da China e da Índia, 2/3 da força de trabalho estariam com os empregos em risco, né? É uma sociedade, evidentemente, totalmente cindida, né? Então, uma sociedade sem perspectiva. E uma sociedade em que, bom, ainda depende do mercado de consumo, do mercado de massa. Se não tem emprego, não tem salário. Se não tem salário, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem demanda. Se não tem demanda, não tem investimento. Isso dá a lógica do sistema. Então, se não tem quem consome, você vai produzir exatamente para quem? Quer dizer, que mercado é esse? O tipo de produtos altamente sofisticados e que vão estar com acesso a uma parcela muito pequena da sociedade? Bom, e aí, quando nós olhamos para a América Latina, as estimativas falam entre 2013 e 2020, que é um intervalo de 8 anos, seriam necessários mais ou menos em torno de 365 milhões em investimentos. Ou seja, ampliar para mais 10% além do que já se investe na indústria. Isso, nós já estamos chegando no ano 2018, essas metas não chegaram nem próximas. Isso demonstra, de certa forma, qual é a tendência e o lugar do Brasil nesse processo de inserção. Não só do Brasil, mas, evidentemente, da América Latina. E mais, o Fórum Econômico Mundial, inclusive, calcula que na América Latina a destruição vai ser em torno de 3,38 milhões de postos de trabalho. Mais de 3 milhões de postos de trabalho serão destruídos até 2030 com a utilização das novas tecnologias, né? No caso do Brasil, e aí entrando já na segunda parte, nós temos, assim, desde dos anos 90, nós já vivenciamos um processo de reestruturação organizacional bastante profunda. A indústria cada vez tem menos peso na economia nacional. Mas isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Cresce a participação do comércio e serviços, né? O setor já responde por quase 70% do PIB brasileiro. A participação da indústria hoje deve estar em torno de 11%, 12%. Já chegou, em períodos anteriores, nos anos 80, 70, a mais de 30% da participação no PIB. Evidentemente que, no caso do Brasil, somado, né, o que é a perda de
importância da indústria na produção nacional, mas também as políticas industriais que foram sendo realizadas, executadas na última década. Inclusive, nesta última década, uma política sem política industrial, né? Então, problema com o câmbio, taxa de juros, enfim, um conjunto de elementos mais da política macroeconômica que, de certa forma, contribuíram também para uma redução. Por outro lado, desde os anos 90, há uma reestruturação, com a reestruturação produtiva organizacional, no caso do Brasil, você rompe elos da cadeia produtiva, setores chaves importantes, que isso não se retoma nem na última década. Ou seja, e num processo de intensificação da internacionalização e da conformação do que a gente chama hoje das grandes cadeias de valor, ou cadeias globais de valor, as cadeias produtivas, como se queira. E essa desestruturação dos elos da cadeia, eles não são fáceis de serem refeitos. Primeiro que você começa a intensificar, cristalizar uma nova ordem mundial de distribuição, né, dos setores, dos grandes fornecedores, dos grandes produtores de tecnologia e aonde elas operam, e onde transfere através dos seus provedores, do processo de terceirização, quarteirização, para vários setores econômicos, né, onde é que se desenvolve tecnologia de ponta. E, por outro lado, o país também ele tem uma capacidade limitada de absorver determinados tipos de tecnologia ou determinados tipos de produção pela sua capacidade de escala, de alcance e escala. Quando você tem na Ásia, um grande centro econômico, a tendência é que a grande indústria inovadora ela vá se concentrar naquela região, inclusive do ponto de vista logístico, porque os grandes consumidores são justamente que demandam essa tecnologia, estão concentrados nesses países. Então, o Brasil responde 1% do comércio mundial. Então, e praticamente é um percentual que se mantém estável durante décadas, né? Bom, todo esse processo que se intensificou a partir dos anos 90, então ele reduziu o peso da indústria, você tem uma nova forma de inserção nessa estrutura produtiva global, os atrasos tecnológicos e a introdução de novas formas de organização do trabalho, né? Então, portanto, a crise de representatividade, a crise de legitimidade, na verdade, ela já vem desde os anos 90, pode-se dizer. Elas se intensificaram no último período. Então, todo o debate que vocês já fizeram em relação à uberização, mas nós temos um processo que cresceu muito nos anos 90, que foi a terceirização. No último período, a pejotização, né? A gente vai falar um pouco mais disso, são a formal passa a ser contratado a partir de uma empresa, isso cresceu demais, a empresa, muitas relações fraudulentas e que agora estão legitimadas pela 13.429, que é a reforma da Previdência, da reforma da terceirização, e com a reforma trabalhista 13.467, né? E aí você tem o trabalho em home office, o trabalho à distância, o teletrabalho, isso reconfigurando um pouco o perfil do trabalho. E num contexto que cresce o setor de comércio e serviços em detrimento da indústria, um setor historicamente contrata com um perfil de trabalho menos qualificado, com menos exigências e com mais facilidade de montar arranjos, vamos dizer, mais precários. Num mercado de trabalho que estruturalmente é um mercado de trabalho que, pelas condições históricas de conformação da estrutura produtiva, da formação social, dos processos de imigração, da não incorporação dos negros e das negras à força de trabalho, conformou um mercado de trabalho de excedente estrutural
que não se supera a médio e longo prazo. Talvez não se supere nunca, a menos que se faça todo um debate sobre reconformar o mercado de trabalho. Porque o Brasil é um dos países em que você transfere 70% da força de trabalho nos anos 20 estava no campo e 30% na cidade. Você inverte isso num período de 50 anos, e é isso que conformou uma estrutura de mercado de trabalho onde hoje nós ainda estamos com 33 milhões trabalhando por conta própria e na informalidade, e recebendo entre 1 e 1,5 salário mínimo. Hoje, o trabalho informal ele é maioria dentro do trabalho formal. E, evidentemente, numa estrutura produtiva que também é muito fragmentada e que se fala pouco. São milhões de empresas no Brasil. Só a indústria de transformados plásticos no Brasil são 11 mil empresas. Você pega o caso do Japão, tem pouco mais de 2 mil empresas. Você tem uma estrutura, se questiona muito a fragmentação do movimento sindical, porque são quase 14 milhões de sindicatos de trabalhadores. Mas não se pergunta por que tem 11 mil empresas só de um setor, sem falar nos outros setores, que são mais de 100 mil empresas. O setor de comércio são mais de 100 mil, a indústria de vestuário são mais de 50 mil empresas. Empresas com 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, algumas operando inclusive na informalidade. Então, também pensar a estrutura sindical brasileira, que tem um conjunto de particularidades, também tem que ser vista do ponto de vista do que é a estrutura produtiva brasileira. E um empresariado muito pouco sensível a um debate sobre, por exemplo, adoção de inovação tecnológica a partir de constituição dos clusters, de espaços de difusão de tecnologia comuns, né, que poderiam ajudar compartilhados. Não, cada um se vê como um concorrente do outro. Então é aquilo que o Schumpeter já escrevia, que é a destruição criativa. No capitalismo, abrem e fecham milhares de empresas todos os dias, né? E alterar essa estrutura produtiva não é fácil. Você vai para qualquer desses países desenvolvidos, para a Alemanha, são poucas empresas e grandes empresas. E os setores se constituíram já no século XIX. A indústria química, por exemplo, ela se constituiu na Alemanha na metade do século XIX sobre a força de uma política protecionista altíssima para justamente desenvolver tecnologia e hoje ser um centro de excelência, né? Então, essas mudanças neste período, elas foram conformando um novo perfil também de classe trabalhadora. Desde o início dos anos 2000, a gente já alertava para esse crescimento crescente de pessoas na área de serviços, trabalhando em atividades pessoais, por exemplo, como manicure, como pedicure, trabalhando uma nova função que surge, uma ocupação com muito peso agora, que são cuidadoras, trabalhando como frentistas. E isso altera também a relação e a construção da identidade dessas pessoas, dessa classe, como sujeitos sociais, sujeitos políticos. Porque a gente se educou reconhecendo que era no âmbito da indústria, no espaço de trabalho, principalmente que se conformou a partir desse desenvolvimento, dessa segunda etapa do capitalismo, que é o capitalismo que a gente chama monopolista, com as grandes empresas, com 20, 30, 40 mil trabalhadores e trabalhadoras dentro do mesmo local de trabalho. Dali você construía laços de solidariedade, relações de pertencimento. Dali você construía, inclusive, você se formava do ponto de vista ideológico, porque era na relação direta do capital e trabalho. Você sentia relações de exploração, se solidarizava com o seu companheiro e companheira,
e ali você tinha uma base ideológica comum. Bom, é o que o Bauman fala da sociedade da produção. E aí ele vai falar aqui da sociedade do consumo hoje. Que muda também, a partir que seria os novos paradigmas da terceira revolução industrial, com essa ideia da produção flexível, mas se opera também uma mudança muito grande do ponto de vista ideológico e de valores. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade do consumo, do indivíduo. As pessoas se sentem crescentemente como parte desse mercado de consumo. As pessoas não se realizam no trabalho, elas se realizam no consumo, no mercado de consumo. E as pessoas buscam o trabalho como uma forma de oferecer uma vantagem monetária para que elas possam se realizar no mercado de consumo. Então, os efeitos disso no ambiente de trabalho, nas relações sociais, eles são decorrentes de um processo mais global de valores qual a sociedade está vivendo hoje. E o movimento sindical, evidentemente, ele não consegue não ser também atacado por esses efeitos, né? Vivenciar esses efeitos. Então, os sindicalistas, às vezes, muitos perguntam o tempo inteiro no movimento sindical, por que a gente não consegue mais se organizar, por que nós não conseguimos mais ser uma referência, recuperar nossa legitimidade. Mas o problema é que a sociedade, de uma forma geral, está muito comprometida com os valores, né? E aí, linkando com o que são essas novas formas de ocupação que ganham espaço, elas ou se dão no âmbito individual. Então, por exemplo, quando eu me transformo num PJ, eu rompo, mesmo trabalhando no mesmo local de trabalho que eu estava antes, vou romper as relações relações de pertencimento, de solidariedade. Eu não participo mais dos mesmos interesses. E com uma ideia de que aquela condição vai me permitir poder usufruir mais do tempo, né? Que é a ideia de como é que a gente trabalha com tempo livre, uma ideia, né? Uma ilusão de que eu sou empreendedora, então eu sou dono do meu próprio negócio, eu defino os meus horários, meu ritmo de trabalho. Só que esquece que quando se transforma em PJ, para poder se aposentar com o teto previdenciário, ele vai ter que contribuir pelo teto, ele vai ter que contribuir no mínimo com R$1.100, R$1.200 por mês para a Previdência, porque senão não se aposenta com o teto. Se quiser pagar um pouquinho menos, ele vai ter que pagar imposto de renda de pessoa física. Ou seja, ele está desviando dinheiro, inclusive, para a fazenda e tirando o dinheiro da Seguridade Social e da Previdência. Porque isso é um mecanismo possível de fazer. Mas nem se questiona sobre isso. Se questiona o seu direito de se aposentar. Então, você muda o ambiente de trabalho. Isso para quem pejotizou. Aí nós temos a outra figura que é o MEI, que é o microempreendedor individual. São 7 milhões no Brasil hoje. As pessoas são atraídas também, porque elas pagam menos impostos, pagam em torno de R$55, R$60 no máximo por mês, e têm direito, quando se aposentar, a receber um salário mínimo. Só de trabalhadoras domésticas, dado de junho agora de 2018, são mais de 70 mil. Que aderiram a essa condição, estimulada, evidentemente, pelos seus empregadores, empregadoras, de que aí não precisa depois estar fundo de garantia, pagar 13º, férias, cumprir jornada, porque virou um microempreendedor individual. Ou nos salões, como cabeleireiro, como manicure, essa modalidade, ela expandiu, 7 milhões, mais de 50% são mulheres, tá? E isso compõe o que a gente chama aí do trabalho por conta própria. Aí a ilusão também do home office, que eu vou trabalhar em casa, vou poder coordenar o meu trabalho.
Tira, porque com o processo de inovação tecnológica, você monitora o tempo todo o teu acesso, você sabe exatamente quando você está acessando, em que momento você está acessando. Parte desse trabalho, inclusive, é utilizado, a Monsanto fez isso, ela, na área de informática dela, ela transferiu uma parte como home office, porque parte do trabalho tinha que ser realizado de madrugada, você tinha que entrar em contato com alguém que estava na China. Lá podia ser durante o dia, mas aqui, quem tinha que acessar, as pessoas acordavam 2 horas da manhã para poder acessar a internet, para poder se comunicar, para poder viabilizar o trabalho. E acham que isso é liberdade de escolha e possibilidade de poder trabalhar mais livremente, né? Então, essa reconfiguração desse perfil vai distanciando, porque quem está, por exemplo, numa bomba de gasolina, está numa padaria, está num salão de beleza, num salão de cabelo, cabeleireiro, manicure, etc. Ela fica o dia inteiro escutando alguém falando que paga muito imposto, que é um absurdo, que vive numa sociedade. E aí ela vai reproduzindo. E são milhões de pessoas. E ela cria identidade, inclusive, com porque ela é com essas pessoas. Não é com os colegas, porque os colegas, como tem um trabalho mais ou menos autônomo, tem pouca identidade com o trabalho, né? Então, isso é um efeito dessa sociedade. Então, isso mostra que a primeira questão que se coloca para o sindicalismo é o seguinte: não dá para imaginar que é possível refazer o caminho de volta. Vai ter que usar de criatividade e vai ter que ampliar o espectro de representação e de acesso ao trabalhador, à trabalhadora. Aquele modo como estava sendo feito, esse modelo esgotou. Ele ainda funciona para alguns setores industriais, um pouco sistema financeiro. A tendência dos bancos, conversando com os bancários, perguntando a eles assim, qual é a avaliação sobre a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, por enquanto, para nós está bem, porque o nosso problema não é a reforma trabalhista, o nosso problema é que o nosso setor vai sumir daqui uns 4, 5 anos, talvez em uma década. Sim. Vai ter mais bancário, né? Porque a gente ainda faz tudo através dos aplicativos de informação. Então, a categoria que vai se transformar em gerentes para vender produtos e serviços e contratados de forma autônoma, né? Cada vez mais. Aí você tem essa sociedade, então aí o que aparece? A economia colaborativa, compartilhada. Eu queria o supermercado, os vizinhos também querem, eu vou lá, faço a compra para todos, distribuo, né? Como se isso fosse possível, né? Um gay da vizinhança leva os filhos para a escola. Tudo isso vai ser, na verdade, serviços, né? Serviços que vão ser monitorados, mas uma ideia de que nós temos que ter um mínimo de regulação pública, ou seja, as relações têm que se dar diretamente, como o Uber, né? As relações se dão de forma direta entre o consumidor e aquele que está prestando serviço. Você mascara isso com o discurso de economia colaborativa, economia compartilhada, mas o que você está fazendo é o seguinte, é tirar o Estado e tirar a regulação pública, e as relações têm que ser as relações diretas. E isso é cada vez mais forte, principalmente na Europa, onde essas coisas estão andando de forma mais rápida, e é possível através das plataformas virtuais, né? E dos grandes, porque na verdade quem é que gerencia essas plataformas virtuais? São grandes oligopólios na prestação de serviços, que são empresas que são mais poderosas que a maior parte dos países. Assim como o capitalismo, a economia financeira, né? Financiarização, ela não tem barreiras, não conhece fronteiras. Da mesma forma, essas grandes empresas, grandes oligopólios, prestadores de serviços, que pode contratar diferentes países, você pode virtualmente prestar um serviço, alguém pode ligar para você da Índia, ou como liga de Salvador, ou como liga de Porto Alegre para São Paulo para te vender um produto, que isso já ocorre de forma generalizada, né? Mas o que nós temos? O que nós temos objetivamente hoje é isso. Nós temos 33 milhões, nós temos uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões, nós temos mais da metade da força
de trabalho hoje, que está incorporada no mercado de trabalho por conta própria ou na informalidade, 7 milhões de microempreendedores individuais, mais ou menos em torno de 4 milhões de PJs, que é mais ou menos os dados que se tem, e todo mundo se considerando empreendedor. E mais 65 milhões fora da força de trabalho. Fora da força de trabalho, poderia estar na força de trabalho, porque tem idade ativa, só que está fora da força de trabalho. E 2/3 disso, inclusive, são mulheres. 43 milhões são mulheres e os outros são homens. E que poderiam estar no mercado de trabalho. Então, nós temos 13 milhões de desempregados. Hoje saiu dado que quase 28 milhões de desalentados, porque você reúne os 13 milhões que são desemprego aberto, mais aqueles que gostariam de estar trabalhando, mas na semana da pesquisa responderam que não estavam procurando, provavelmente por falta de recurso, inclusive para procurar emprego, e mais aqueles que trabalham menos de 40 horas e gostariam de trabalhar mais, mas não encontram função. Então, isso dá 28 milhões. Então, são 28 milhões, mais 65 que está fora da força de trabalho, e mais os 33 que já estão no trabalho por conta própria ou na informalidade, que são empregos extremamente precários, não tem segurança nenhuma, não tem estabilidade nenhuma, tem renda hoje, pode ser que não tenha renda amanhã. Então, esse é o quadro do Brasil hoje, né? Então, discutir, claro que é importante discutir as novas tecnologias, nosso processo de trabalho, mas nós temos um problema muito maior do que isso, né? Porque se essas tecnologias chegassem com essa intensidade, nessa terra arrasada. E mais, nos países como o nosso e outros, o capitalismo ele tem uma lógica, assim como tem, quando vocês são engenheiras, e provavelmente uma boa parte de vocês trabalhou em indústria. E sabe o que é uma indústria química, uma indústria petroquímica, uma indústria de vestuário, uma indústria de confecção, uma siderúrgica. É a diferença, inclusive, do ponto de vista do processo de trabalho. Se entra uma indústria de confecções hoje no Brasil, ela continua idêntica ao século XVIII, século XIX. Idêntica. Não muda processo de trabalho, não adota novas tecnologias. Por quê? Porque a força de trabalho é barata, enquanto os custos... das inovações tecnológicas, se eles superarem os custos com a força de trabalho, as inovações tecnológicas não vão ser adotadas, porque no final o que interessa é o lucro. E se eu posso obter mais lucro explorando a força de trabalho com um salário miserável, eu vou continuar fazendo isso ao invés de adotar novas tecnologias. Então, muito cuidado, que as inovações, elas entram, mas elas entram aonde tem interesse e onde isso representa ampliação de lucro e evidentemente, que tem setores que vão continuar com características do século XVIII, com características do século XIX, né? E é claro que isso tudo, né, se acentua com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista. Aprovou-se, né, pela reforma trabalhista, esperamos revogar no próximo governo, certamente nós vamos eleger um outro governo, diferente desse que está aqui, que revogue, porque é isso, o que ela já se coloca do ponto de vista das formas de contratação. Cresce o trabalho intermitente. O Diego me contava agora, antes de dirigir para cá, que, inclusive, os setores com quem vocês negociam chegaram a cogitar a possibilidade de negociar o trabalho intermitente, né? Mas o trabalho intermitente começa a ganhar relevância, principalmente no setor de comércio e no setor de serviços. A indústria, menos, porque é cheio de contradições, de inseguranças, inclusive do ponto de vista jurídico, e eles têm receio de adotar essas modalidades. Mas cresce o tempo parcial, e o tempo parcial principalmente entre as mulheres, e aparece uma coisa que não acontecia já há algum tempo. Você olha os dados dos que foram admitidos e demitidos esse ano, que recebe menos de um salário mínimo.
Primeira vez. E quando se recebe menos do que um salário mínimo, mesmo que a tua contribuição com a Previdência seja descontada, a parcela patronal seja descontada e seja enviada para a Seguridade, isso não conta como tempo de contribuição. Vai compor os fundos públicos, mas não conta como tempo de contribuição, porque para contar como tempo de contribuição, no mínimo, a contribuição tem que ser o valor de um salário mínimo. E a maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras que estão vivenciando isso, não tem a menor ideia do que isso está acontecendo. Não sabem que aquele tempo de contribuição, só vão se dar conta disso daqui a 10, 20, 30 anos, quando forem fazer as contas para se aposentar e vão descobrir que tem uma lacuna, tem um buraco, que era justamente esse período. E para poderem contar como tempo de contribuição, benefício futuro, elas precisam completar. Então, um trabalho intermitente, como a Centauro, São Paulo, estava contratando 4 por 5 horas no sábado, pagando R$5 a hora, ganhava R$25 no dia, multiplicado por 4 dá R$100 no mês. Se ele só teve esse trabalho intermitente no mês, ele recebeu R$100. Aí ele tem que descontar 8% que dá 70 e poucos reais, né? Ou seja, ele paga R$70 na contribuição para a Previdência e fica com 30 que provavelmente não paga nem o deslocamento. Quer dizer, é uma indecência, né? É uma indecência. E aí também, o que representa esse trabalho? Tem essa crise também de representatividade e legitimidade, porque o intermitente ele pode ter vários contratos. Ele pode ter um contrato com uma fast food, pode ter um contrato com a Centauro, pode ter um contrato com uma escola, pode ter um contrato, pode ser Uber à noite, ele pode ser um multifacetado, ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o trabalho intermitente também cresce na área da educação, principalmente educação privada, né? Universidade. Então, também precarizando o que supostamente seriam os empregos de elite, os empregos mais bem remunerados, mais qualificados e etc. Então, entrando na última parte, que é justamente a questão sindical, primeiro assim, porque é muito importante, primeiro, a gente não tem modelos. As experiências que se tem, elas estão relacionadas com os processos históricos, elas não podem ser interpretadas descontextualizando. Então, o sistema de relações de trabalho no Brasil se constituiu de 30 a 45, no período do Getúlio Vargas, e ele se constitui a partir, com muito embate, com muita disputa, não é verdade que, o sindicalismo autêntico foi vencido pelo sindicalismo amarelo, parte do sindicalismo que a gente chama de sindicalismo amarelo, ou aderia àquela nova estrutura, ou os trabalhadores que tinham direito a férias, porque ele vinculava certos direitos e benefícios ao ingresso à estrutura oficial. Então não é verdade que todo sindicalismo não era comprometido com a classe trabalhadora. O problema foi um processo de disputa e de luta política, social, durante mais de uma década, e que, de certa forma, conformou esse sistema de relações de trabalho que a gente conhece hoje. E, portanto, não tem experiência internacional que possa ser utilizada como um parâmetro, porque é muito comum, assim, quando começa o debate sobre a crise do sindicalismo, a primeira coisa que as pessoas querem é ouvir as experiências internacionais para poderem, de alguma forma, ter alguma inspiração. É bom ouvir as experiências internacionais, mas não tem nada parecido com o Brasil aí fora. Nós temos um sistema extremamente legislado, e isso, inclusive, é objeto de questionamento de parte do movimento sindical. Parte do movimento sindical não defende a revogação da reforma trabalhista, defende que se altere aspectos da reforma que considera mais prejudiciais aos trabalhadores, às trabalhadoras, tipo gestante em local insalubre, uma regulação melhor sobre o trabalho intermitente, o tema do custeio, mas saudou como extremamente positivo o negociado sobre o legislado. E não é só de uma parte ou de outra, não é assim, é aquela central e na outra, não.
em todas têm posições favoráveis e contra. Algumas, publicamente, assumem uma posição que é posição de maioria e, portanto, se colocam mais. Outras não, outras, inclusive, é o caso da Força Sindical. Uma parte da Força Sindical está apoiando o Alckmin, a outra parte da Força Sindical está apoiando o Ciro. E todos os dois negociaram, tanto com o Alckmin como com o Ciro, que o compromisso de apoio estava vinculado à discussão do custeio sindical. E eles, teoricamente, se comprometeram que iriam, como eleitos forem, né? Agora, esperar para ver, né? Porque de promessas também, o Partido Movimento Sindical passou o ano todo de 2017, inclusive isso justifica uma certa dificuldade em lidar com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não é só porque nós estamos num contexto complexo, em dúvida nenhuma, contexto desfavorável, de retrocesso, um afastamento brutal da representação sindical, de legitimidade no local de trabalho, mas também tem uma posição vacilante em relação ao tema. E ela não é de agora, ela é desde os anos 60, desde os anos 70, desde os anos 80, né? Não dá para dizer que é exatamente peleguismo, pode, alguns casos, mas é também um entendimento de que ao vamos dizer, fortalecer a negociação, você está fortalecendo o sindicato e os trabalhadores, e que um modelo extremamente legislado, ele não é bom para nenhuma das partes, é uma visão. Agora, essa experiência do Brasil é uma experiência única, porque nós temos unicidade, nós temos organização por categoria profissional, nós temos uma fonte de custeio que antes era determinada pelo Estado, né, que é o imposto sindical. Isso não tem experiência nenhuma igual. Por isso que você tem uma pulverização de sindicato, porque quando você diz que você pode se organizar por categoria profissional, significa que você pode ter para cada categoria profissional um sindicato por município. Então, se nós pegarmos a tabela, se eu pegar a tabela da CLT, que tem mais de 700 categorias profissionais, que aquilo já está superado, né? E multiplicar por mais de 5 mil municípios, a rigor nós podemos ter mais de 300 mil sindicatos. E seriam reconhecidos. Então, é uma estrutura que preserva a unicidade, mas ela aprofunda a pulverização, né? Então, isso aí já não. Esse é um tema mais complicado. Aí, e entrando nessa. Então, quais são as estratégias? Bom, tem uma crise. É uma crise que já tinha se revelado desde a última década, ela se aprofunda então no retrocesso e se aprofunda com essa discussão das novas tecnologias. Bom, o que tem de saída? Uma parte, se adaptar a essas mudanças, né? Se adaptar no sentido da passividade. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, essa semana, é um diretor, perguntei para ele, como é que estão enfrentando a reforma trabalhista? Olha, a categoria reduziu pela metade por conta da crise, as empresas foram embora, tinha uma dependência do imposto sindical, evidentemente, e os recursos estão pela metade. Bom, e aí a estratégia do presidente é a seguinte, se a gente vai tinha vários terrenos, subsedes, estão se desfazendo de várias coisas, patrimônio. Se nós concentrar numa sala, já é suficiente. Quer dizer, isso é a adaptação. Porque é isso, é a passividade. Vão nos encolhendo, nos engolindo, e nós vamos nos imprimindo. Se tiver que ficar numa sala, numa mesa, uma cadeira, é suficiente. Quer dizer, essa é a posição que se deve ter? Não. Agora, tem quem esteja defendendo isso. Porque alega o seguinte, esse momento não é um momento de criatividade, não é um momento de fazer grandes mudanças, é um momento de se adaptar e adaptar, sim, na verdade, porque está demitindo funcionário, liberando estrutura, essa coisa. Outra parte está guardando um milagre, que é o milagre. Primeiro, apostou no milagre da MP, que virou 808, que não tinha nada de custeio e que caducou.
Agora aposta no milagre da renovação do quadro eleitoral e espera uma mudança para o próximo ano. Alguns estão se ajustando com criatividade e outros já estavam preparados e já tinha uma estrutura enxuta, já tinha uma outra relação de trabalho. Então, ele pode identificar 4 tipologias, né? 4 modelos. A energia que tem se gastado nos últimos meses para manter a sustentação, ela suga todos os esforços de combater a reforma trabalhista. Assim, você vai conversar com os dirigentes sindicais, com os sindicatos, quais são os problemas? Custeio, custeio, custeio. E alguns, homologação. A maioria, porque foi as coisas mais afetadas. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo efetivamente? Está crescendo o trabalho intermitente, está crescendo o trabalho autônomo, a terceirização está se ampliando, as jornadas de trabalho mudaram para 2x31, o almoço reduziu para 30 minutos, o banco de horas é individual. O que está acontecendo de fato? Pouco sabe, porque tem também um descolamento da base de representação, né? Já não se identificam, então não conseguem perceber as mudanças que estão ocorrendo. Então, a energia, ela voltada para a discussão do custeio. O que tem de possibilidades, eu acho que aí eu estou partindo já para o encerramento, que é o que a gente deve discutir em relação a isso. Bom, do ponto de vista, a gente tem que enfrentar um debate, que é o debate de que não é possível continuar com 13 mil sindicatos no Brasil. Então, você tem que começar a pensar em estruturas unificadas. Fusões é um caminho, é muito difícil, mas no momento de crise, porque você tem culturas diferentes, algumas são presidencialistas, outras são colegiado, outras liberam diretoria, outras não liberam. Enfim, não é um debate fácil, mas pode ser uma saída, que são as fusões por ramo de atividade. Tem uma discussão que eu sei que para vocês ela não é fácil, que é a discussão de organização por ramo de atividade, na medida que vocês estão uma entidade sindicato diferenciado, né? Mas esse é um debate antigo. Você tem que ser capaz de representar todos, o sindicato mais forte ser capaz de representar todos os trabalhadores no local de trabalho. Agora é uma discussão difícil, né? Porque com as categorias diferenciadas, mas também, por exemplo, no caso dos terceirizados, não é nem tanto com a categoria diferenciada, mas com os terceirizados. Porque se uma parte da terceirização ela está nas áreas de limpeza, asseio e conservação, esses sindicatos se consolidaram. E eles também não querem abrir mão dessa representação. Então tem um debate corporativo muito forte. A outra possibilidade para fugir da fusão é criar estruturas solidárias, que é isso que está se fazendo, criar espaços comuns, dividir o mesmo espaço, por exemplo, imprensa, assessoria jurídica, assessoria econômica, essas áreas. Uma federação estadual, por exemplo, ela se fortalecer em termos de prestação de serviços e aí prestar o serviço para pequenos sindicatos, principalmente servidores municipais, por exemplo, são pequenos, ou comerciários, são pequenos sindicatos locais. Tu fortalece uma estrutura estadual que dá sustentação desse ponto de vista, né, da assessoria, e preserva a entidade local. Maior interlocução com os movimentos sociais, isso precisa ser feito. A gente lá em São Paulo já defendeu em vários momentos, mas com pouca interlocução, de sair das caixinhas, os sindicatos, e irem para os bairros, se deslocar para onde as pessoas vivem. Criar estruturas comuns, por exemplo. Vai para um bairro de periferia, aluga um espaço, onde verifica quais são todas as entidades que tem em torno daquela região, junto com os movimentos sociais, e cria estruturas comuns, inclusive, para oferecer
algum tipo de serviço, assessoria jurídica, por exemplo, esclarecimento e várias outras. Espaço de organização, reunião, se voltar para esse trabalhador, essa trabalhadora que não vai ser captado por sindicato nenhum, porque ele está na informalidade, está no conta própria, está numa estrutura pulverizada, distribuída entre pequenos ambientes de comércio e serviço, que o sindicato nunca vai chegar lá, mas chega aonde as pessoas moram. Isso não é fácil, porque tem que sair da área de conforto, né? Ampliar a representação com os terceirizados, por exemplo, que é um debate, tem várias categorias que já fazem isso, colocaram no estatuto e representam, elas inclusive ganham legitimidade, elas negociam com os sindicatos que representam essas categorias e recebem a autorização para negociar em nome dessas categorias diferenciadas, ou principalmente terceirizado, ou estimular a negociação conjunta com o sindicato do ramo de atividade predominante, né? Ampliar serviços, várias delas estudam essa possibilidade de ampliar serviços para atingir não só o associado, mas o não associado, o que não é formal, o PJ, o autônomo, mas que é da categoria, tá? E que não é alcançado pela negociação coletiva e pelo acordo coletivo. A homologação foi um dos locais onde mais se impactou. Praticamente quase todas as sindicatos eles perderam a possibilidade de continuar assistindo a homologação. E a discussão que se tem é de ampliar o espaço da homologação para um espaço de mediação e solução de conflito. Quer dizer, isso se constitui, porque é um serviço, porque as empresas também interessam para eles. Porque hoje a Justiça do Trabalho já faz isso. Tanto que a semana passada saiu os dados de que 65% dos acordos, os espaços de mediação, solução de conflito que são feitos no interior da Justiça do Trabalho, depois são homologados pelos juízes. 35% não é porque querem dar quitação total dos direitos. Então, isso é uma forma também de atrair. Então, estabelecer o diálogo para garantir que a negociação coletiva seja um espaço de preservação e manutenção dos direitos e voltar a uma pauta nacional em torno do tema, por exemplo, de preservação do salário mínimo. A jornada de trabalho, gente, é central. Nós abandonamos a luta pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Isso porque as categorias mais estruturadas nacionalmente, como, por exemplo, bancários, setores petroquímicos, mesmo vocês, imagino também, os engenheiros também tem uma jornada, imagino que seja em torno de 40 horas semanais, dependendo do setor siderúrgico, setor metalúrgico, já tem jornadas menores, 36, 40, 42 horas. Só que os setores mais frágeis, o setor de comércio, serviços, a indústria mais frágil, ela continua com uma jornada de 44 horas semanais. Então, gerar emprego também, não é só o problema de gerar emprego, é um problema também do tempo, das pessoas poderem dispor mais do seu tempo, né? Então, isso é uma luta muito importante, isso precisa recuperar essa solidariedade. Como a economia cada vez mais internacionalizada, cada vez mais estruturada a partir das cadeias de produção, também a negociação, levar essas negociações a partir das confederações internacionais. Elas têm um papel importante. Federações nacionais, confederações nacionais, as confederações internacionais, quer dizer, voltar a ter esse protagonismo, né? Então, isso é um pouco das coisas que a gente está discutindo, está avançando, e aí eu queria terminar comentando que nós criamos uma rede que se chama REMIR, formada por vários centros de pesquisa em âmbito nacional, lá pelo CESIT, Rio, Bahia, Paraíba, Santa Catarina, Paraná. Rio Grande do Sul a gente não conseguiu ainda constituir aqui pelo pessoal da Federal, mas a gente pode ver outras formas de incorporar, e é um balanço e um monitoramento a partir de metodologias que a gente está desenvolvendo para acompanhar a reforma trabalhista e qual o impacto disso na classe trabalhadora. Vamos organizar um primeiro seminário nacional junto com o Ministério Público do Trabalho, agora dia 13 de novembro em Brasília. Sintam-se todos
convidados. Nós estamos discutindo já com o senador Paim há algum tempo um novo Estatuto do Trabalho. A gente acompanha lá pelo GT do CESIT, junto com o senador, e já estamos na fase final. A ideia é, se reeleito, né, o senador Paim, ele vai imediatamente apresentar esse projeto ano que vem, tá, que revoga a reforma trabalhista, essa lei, e apresenta. E nós entramos, não sei se a Ludmila chegou a comentar aqui, a Ludmila também participou de algumas reuniões, mas a ideia não é reeditar a CLT. Na verdade, é garantir que todo esse espectro que surge de novas ocupações, de novas formas de trabalho, sejam contemplados dentro desse novo Estatuto do Trabalho a partir de uma regulação pública, né? E para fechar, eu queria, então, aqui, deixa eu comentar, me pediram para eu fazer o anúncio público, né? Então, vamos aproveitar. Eu estou entregando para o sindicato 3 publicações que nós fizemos, uma sobre a precarização, aqui, né? Isso. Nós organizamos 3 publicações nesse último período. Uma sobre precarização e terceirização, aqui inclusive tem um texto do Márcio Postman sobre uberização. Ano passado, nós organizamos um dossiê sobre a reforma trabalhista, escrito por não advogados, né, escrito por filósofos, economistas e sociólogos, porque aquela linguagem do direito também é difícil, né? E analisa todos os aspectos da reforma trabalhista. Então, esse, inclusive, está disponível para baixar na página do CESIT. E, por último, esse que foi lançado há 2 semanas, foi lançado, inclusive, na Flip, foi um dos mais vendidos lá, Economia para Poucos. Isso aqui é um balanço dos impactos da austeridade na austeridade fiscal e a emenda constitucional 95 nas políticas sociais. A gente analisa 15 setores, tá? Comparando, inclusive, o orçamento de 2014 com 2018, na área de saúde, educação, seguridade, trabalho, mulheres, reforma agrária, políticas públicas para o campo. E, bom, são 15 setores, e esse é um resumo executivo desse livro, né? Então, esse é um pouco o material. E lá no CESIT a gente está mais empenhado em acompanhar esse debate da negociação coletiva e das mudanças do ponto de vista do que isso impacta no sindicalismo e na organização sindical. Nós queremos monitorar isso nacionalmente, discutir, inclusive, e aprender com as experiências que estão sendo gestadas. São muito iniciais ainda, né? Mas a gente espera, sinceramente, porque assim, os sindicatos, ele é imprescindível em qualquer contexto, porque senão é selvageria, né? Então é muito importante entender que esses sindicatos não vão acabar. Os sindicatos precisam reformular seu papel, sair da área de conforto, sair de um certo acomodação que se criou nas últimas décadas, né? A partir de uma estrutura confortável, de um governo extremamente favorável, que permitiu que houvesse crescimento econômico, com geração de empregos, com formalização, com negociações coletivas extremamente favoráveis, né? A maior parte com reajustes acima da inflação e com cláusulas importantes de proteção do trabalho. Então, agora é um momento de reagir a tudo isso, né? Então, os sindicatos nunca foram tão importantes como está sendo agora. Agora é isso, tem que recuperar legitimidade na sociedade, porque quando você olha as estatísticas em relação aos sindicalizados, no Brasil, em média, nós temos de 15% a 16% do conjunto dos ocupados sindicalizados. Quando você fala do trabalho formal, aí cresce um pouco para 25%, 26%. Está melhor do que muitos países no mundo. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é menos de 10%, chega a ter 3% em alguns locais, né?
Mas isso precisa ser alterado. E outra coisa é que, naquele ranking também sobre as instituições mais respeitadas, e os sindicatos também não estão lá figurando entre as mais respeitadas. Agora, os sindicatos também perderam um potencial de trabalho enorme, que é de organizar e defender os interesses da classe trabalhadora, porque quando você faz pesquisas qualitativas, perguntando o que se espera do sindicato, o que gostaria que o sindicato fizesse, melhorar as condições de vida e trabalho. Então, isso é uma coisa que precisa ser recuperada, né? E esse é um momento histórico importante para isso. Obrigada, gente. Muito bem, muito obrigado. Um duplo agradecimento, Marilane, então, pela tua contribuição da palestra, por tudo que tu trouxeste, acho que vai nos trazer bom material para reflexão do sindicato e dentro desse ciclo nós estamos promovendo. E também muito obrigado pela contribuição desses livros que vão ficar no sindicato, então. Nossos associados poderão ter acesso a eles, né? E muito obrigado, Marilane. Obrigada. Nós, então, passamos a um segundo momento em que eu abro inscrições para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Com limitação de tempo, no máximo de 1 minuto. Vamos tentar ficar em 1 minuto, certo? Porque nós temos em torno de uns 20 minutos, meia hora. Então, aqui, depois ali e depois lá, 4... Tu me permite três intervenções. Só me permite, eu vou mostrar para o Raul aqui, depois eu vou mandar um para ele. Aí. Então, 3 intervenções, então acho que pode ser aqui, depois ali, né? Depois lá, depois... Aí depois nós vamos pegar ela e levá-la para algum lugar para... Bom, o meu nome... Tá. O meu nome é Tânia Failassi, eu sou jornalista aposentada, estou em véspera dos meus 80 anos, sou escritora de livros de ficção e sou velha militante da área sindical e da área político-partidária. Eu sou fundadora nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu me lembro que em nosso manifesto original estava consignado que a criação dos Partidos dos Trabalhadores seria para servir de instrumento de organização da luta de classes. E é aí que nós, com perdão da palavra, nos fudemos. Porque deixamos de lado sequer a concepção do que seja luta de classes. É beijinho pra cá, beijinho pra lá, senhor. Então, a questão é o seguinte, nós temos que retomar que o patrão é o inimigo. O capitalista é o inimigo do trabalhador e temos que reformular toda a nossa política sindical e partidária e fazer a educação política da massa. E é aí que eu acho que a coisa vai mais além do que medidas administrativas. Professora, eu sou Luiz Macarini, sou engenheiro, trabalho com energias renováveis, né? Se eu peguei no começo da sua palestra, com esse processo da indústria 4.0 e industrialização no planeta, a perspectiva seria que nos Estados Unidos cerca de 50% da força estaria desempregada. Sim. E o que me surpreendeu é que na China e na Índia seria 75%. Eu pergunto, então, quem é que ganha com isso, né? Que perspectiva você tem em termos de planeta, né? Então, eu acho que o problema não é nosso, talvez pior nos outros planetas, nos outros países, né? Países, Então, exato. Não. Passamos então. Isso. Sirley, a minha pergunta é bem objetiva. Essa questão que tu falaste que não conta como tempo de contribuição quem ganha menos com o salário mínimo. Isso. Tá, mas tinha saído uma medida provisória e ela não foi votada, foi reeditada outra? Não, nenhuma. Ela caducou. Pois é, mas daí então não vale mais isso. Agora, não vale. Não, porque isso é a regra da Previdência. Não, não. A Previdência,
até essa medida provisória, se tu contribuísse menos com o salário mínimo, valia como tempo de contribuição. Tá. Essa é a pergunta. Então agora... Claro. Doutora, em primeiro lugar, meu nome é Sérgio Brum, nós já fomos apresentados ali no início, faço parte aqui da direção do SENGE, sou engenheiro civil e quero parabenizá-la pela palestra, pelo texto de hoje, espetacular. Agora, me ocorre, dentro de um novo papel, de uma nova função sindical, nós temos uma desagregação, todo mundo ou é PJ, ou é autônomo, ou é terceirizado, ou é quarteirizado, e é assim que a banda está tocando hoje. Na engenharia ela já toca assim há algum tempo. E eu lhe pergunto se o papel do sindicato não deveria, hoje, também o de ter algumas funções de empregador, de vínculo. A senhora mencionou o fornecimento de serviços, que nos últimos tempos até era uma tendência dos sindicatos descartarem isso ou conveniarem. No passado, todo sindicato tinha lá o médico do sindicato dos metalúrgicos, do dentista, o advogado. Hoje também existe isso, mas terceirizado. A minha questão é se nós não deveríamos assumir uma outra função, uma função de vínculo para o profissional, de maneira que o empresário tivesse que buscar esse profissional sob regras de um sindicato, sob um contrato com vínculo nesse sindicato. Essa é a minha pergunta. Entendi. Obrigada pelas questões, pelas palavras. Tânia, você não vai lembrar de mim, mas eu lembro de você, viu? Sim, quando eu morava em Porto Alegre. Você é famosa. Nós vamos pegar depois. Isso. Não, Tânia, eu acho que você, claro, você traz questões muito procedentes e, sem dúvida nenhuma, nós temos uma mudança. Eu convivo muito com o movimento sindical, assessoro o movimento sindical, vou a muitas atividades do movimento sindical e com todas as centrais sindicais, tenho boa interlocução, então posso dizer que se costuma muito acusar o sindicalismo de falta de renovação, mas eu falei, olha, com a crise que nós estamos, eu não acho que eu prefiro ficar com aqueles dos anos 80, porque tem um problema também, porque a geração que entra agora é uma geração muito difícil, sem nenhum compromisso ideológico, sem nenhuma ideia do que tem exatamente de história, e rapidamente cooptada pela estrutura, pelos benefícios, pela situação. Então, é óbvio que, claro, precisa renovar, mas nós temos um problema muito sério, que ele não faz formação política, não está fazendo o debate da forma como deve ser feito. Inclusive, vários autores têm reforçado essa ideia de que nós precisamos voltar a fazer um trabalho mais ideológico mesmo, né? E claro que a renovação é importante, a transparência, por exemplo, quando vocês divulgam, por exemplo, vários dados, inclusive de sustentação financeira pela internet, isso é totalmente inovador. Só isso já nos coloca numa situação, num outro patamar completamente diferente, porque ninguém faz isso. Nenhuma entidade faz isso. Trata isso como um segredo. Nem os próprios parceiros e parceiras sabem exatamente de onde vêm os recursos da entidade, né? E também o setor patronal tem uma mudança muito profunda nos métodos de negociação. Antigamente, quem negociava era o dono da empresa, era o capitalista. Eu me lembro, quando eu morava em Porto Alegre, eu trabalhei um período na Ziv Hércules, e eu fui de comissão de salário naquela época. E quem ia para a mesa de negociação era o presidente da empresa, que era da Fiergues, que era o Ney Damasceno.
Hoje não. Hoje quem negocia são consultores. E são consultores contratados exclusivamente para isso, não tem poder nenhum. Então, a mesa de negociação em vários setores, eu não digo em todos, né, mas vários, virou uma encenação, porque é uma mesa que não tem legitimidade, mas, ao mesmo tempo, ganham por produtividade. Quer dizer, se eles conseguem bons resultados, isso os remunera melhor em relação porque é isso, a capacidade deles também de barganhar. Eles têm muitos conflitos, essa é a nossa estrutura também produtiva, empresarial, ela é repleta de contradição, por conta, dependendo do lugar que cada um ocupa na cadeia de produção, enfim, fornecimento de insumo, matéria-prima, fornecedor. E, por outro lado, uma individualização muito grande. Então, essa geração mais recente ainda, eles sequer reconhecem os sindicatos patronais. Eles querem negociar no âmbito da empresa através dos acordos individuais. Então, um dos grandes receios deles, inclusive, é o seguinte, olha, acordo por empresa precisa do sindicato, agora não precisa do setor patronal. E acordos individuais também. Então, eles também, vivendo uma crise, né, de representatividade, de legitimidade e uma política de cooptação muito grande, porque eles separam, fragmentam, já negociam remuneração diferenciada há muito tempo. Quanto a, Luiz, com a indústria 4.0, é exatamente isso. Eu acho que o meu propósito foi esse, era justamente problematizar isso. Quem ganha com isso, né? Eu não tive tempo de comentar, mas é isso, se a gente viver só de um relato catastrófico, bom, são 60%, 70% dos empregos que vão ser destruídos, metade dos empregos americanos. Bom, mas que tecnologia é essa para serviço do quê? Então, eu acho que esse é o debate que a gente tem que se colocar, um debate como sujeito social, como sujeito político, e dizer o seguinte, olha, nós queremos que essas tecnologias, elas não sejam para privatizar a vida, mas que sejam justamente para poder proporcionar melhores serviços públicos, melhorar o transporte público, melhorar a saúde, melhorar a educação. Então, é disputar os rumos das tecnologias, e isso ninguém está dizendo, isso ninguém está falando. E essa discussão, inclusive, a sociedade não está participando, esse debate está se fazendo entre o Estado e as grandes empresas, as grandes transnacionais, quem domina essas tecnologias, inteligência artificial e etc. Né? Então, a gente tem que subverter essa lógica e nos colocar como um protagonista e dizer o seguinte, nós queremos, porque essa sociedade, do jeito que ela está, ela é insustentável, ela não se sustenta. Nós temos que repensar todo o modelo de produção e o modelo de consumo. Então, nós temos que discutir, repensar um modelo de tecnologia e para que vai ser. Porque, por exemplo, pega os setores de educação, saúde, políticas públicas, você é um grande demandante, né, o Estado, e quem são os principais beneficiários? É a sociedade de uma forma geral, e são setores que empregam, têm condições, inclusive, de empregar com melhor qualidade, né, nos serviços. E, por último, o Sérgio... Bom, a Cirlei, não, é isso, Cirlei, se não totaliza, isso é regra da Previdência, se contribuir com menos valor do salário mínimo, vai para os fundos públicos, mas não conta com tempo de aposentadoria. Tá? Então, isso é uma das coisas que nós mais estamos destacando e denunciando, porque as pessoas não têm ideia do que está acontecendo, elas têm que complementar a diferença, para que isso possa contar como tempo de aposentado. Porque, a rigor, teoricamente, ninguém pode receber menos de um salário mínimo, né, no país, a menos que, claro, tem alguns horistas, trabalho por hora. Tu queria... Não, da Previdência tem. Bom, depois a gente eu posso passar mais algum dado para você, porque a medida provisória 808, ela tentava, na discussão do trabalho intermitente, dar uma certa regulada em relação a isso, porque o receio era justamente esse. E o receio hoje de vários setores, inclusive da indústria e outros, de adotá-la é porque uma das coisas que ela geraria era exatamente isso. A questão do Sérgio
é isso. Você já tem um grau de desagregação tremendo, né? Trabalho autônomo, PJ, terceirização, cooperativa, enfim, uma multiplicidade. MEI, é uma multiplicidade, né, Sérgio? MEI para engenheiro não pode, né? Não pode, claro, até porque o engenheiro ganha mais do que provavelmente que é o limite do MEI, né? Não? Pelo Código Civil. Pelo Código Civil, não pode ser microempreendedor individual. Todos podem menos. Sim, porque inclusive aumentou a faixa do MEI, né? Acho que agora está em 80 ou 90 mil anual, né? Então tem que ser PJ, né? Isso. Então, é isso, tem que pensar, porque o que acontece? Vou te falar assim do que é a real, até agora. Uma dificuldade dos sindicatos pensar essa coisa da representação. Por quê? Porque é mais cômodo você ter que lidar com o quadradinho. São os meus associados, os meus representados, eu vou lá, entrego o boletim para eles. Por que eu vou me incomodar com terceiro, com PJ, com autônomo? Quer dizer, eu vou ter que serviço que eu vou prestar para eles, o que eu vou fornecer? Então, isso tem que se romper. Isso é uma das coisas que tem que romper. Isso, sem dúvida nenhuma, tem que romper. Eu acho, a minha sensação é que uma das coisas mais difíceis para se fazer. Porque tem que repensar que tipo de estrutura, por exemplo, os que você sugere. As empresas, é como se tivesse um banco de currículos, né? Só pode contratar se for feito através do sindicato. Isso tem que tomar cuidado, viu? Porque na Colômbia, a terceirização, ela entrou forte por esses meios. Os sindicatos, eles tinham autorização para contratar as cooperativas de trabalho. Era através do sindicato que as empresas buscavam trabalhadores. Então, isso também pode virar um monstro, né? Se não tiver cuidado e atenção, né? Pode ser ter um poder que ele precisa pensar. A Argentina, por exemplo, a Centrais Sindicais CGT, ela que administra o sistema de previdência. Então, é muito dinheiro envolvido, né? Então, mas tem que repensar formas, talvez uma regulação, principalmente que estabeleça limites em relação ou restrições em relação a como deve ser contratado e que direitos tem que ser garantido. Então, por exemplo, você pode contratar com PJ, mas você tem que garantir que haja isonomia salarial, você tem que garantir isonomia de direitos, você tem que garantir que os mesmos direitos que estão sendo concedidos através do instrumento coletivo também sejam estendidos para esses, né? Então, é isso, eu acho que a gente pode avançar nesse sentido. Aí eu acho que tem espaço para se fazer, mas precisa de força e precisa de vontade política, né? As duas coisas. Uma rodada, então, a última, né? Boa noite. Meu nome é André Rangel, sou engenheiro mecânico formado aqui em Porto Alegre. Inclusive, eu moro próximo ao prédio onde era a Ziv Hércules, lá em ruínas lá. Demoliu, né? Não demoliram ainda, mas está em ruínas lá, está abandonado lá. Que pena, né? Eu tenho uma pergunta simples, mas eu acredito que a resposta é complicada. De repente, a resposta teria que ser feita uma troca de ideias. Tá? Então, assim, digamos que o próximo governo que entre seja o governo que vai mudar tudo que foi feito agora, nos últimos 2 anos, e eu acredito que pelo menos 1/3 dos candidatos não vão fazer isso, mas digamos que a partir da pessoa que vai ser eleito um presidente que vai mudar tudo, vai revogar tudo que tem de errado. Aí é o seguinte, a senhora tem alguma ideia de como é que os sindicatos de engenheiros ele pode impor a necessidade de mais equipe técnica em todas em praticamente tudo que for feito de obras de infraestrutura no Brasil? O objetivo da imposição é que esteja o mínimo possível de interferência jurídica, política e mais a interferência da equipe técnica de engenheiros para fazer as obras de infraestrutura, que muitas vezes é mencionado que é necessário é necessário fazer, ferrovia, né? Até porque a gente sabe que tem muita obra nesse sentido que foi feita de qualquer jeito, não foi feito de uma forma competente, né? Aqui mesmo, a obra do aeroporto, ela ficou muito tempo sendo planejada, foi mal planejada, houve muita conjectura em relação a como é que
se pode ser feita a pista lá, tem um terreno que é alagadiço lá, mas todo mundo sabia que era alagadiço, precisava um montante de saibro, que o pessoal chama, né? Mas nunca foi discutido isso plenamente, né? Então essa é a minha pergunta. Se a senhora tem alguma ideia de como é que a gente pode impor o nosso conhecimento nessas grandes obras, vamos dizer assim. Paulo Leiner, tá? A reforma trabalhista é uma coisa do Temer, né? Mas o MEI é uma coisa anterior ao Temer. Né? Queria ver se tu sabes como é que foi gestado. Eu desconfio que essa coisa tinha sido gestada no Sebrae. Tá? O MEI nada mais é do que o autônomo, em vez que ele não tem mais CNPJ, ele não tem mais CIP, ele não tem mais CPF, ele tem CNPJ, né? E a contribuição do INSS dele foi para o espaço. Então a previdência desse cara vai para o espaço. Então, não tem como, acabou. Um salário mínimo. Eu estou na perspectiva de que em outubro a gente consiga reverter, né? Se não conseguir reverter, eu não sei nem como é que vai ser, né? A luta aí vai ser tenebrosa. Claro. Né? Mas assim, eu acho que esse MEI é um ponto que tem que ser discutido, e muito discutido, e talvez acabado com esse negócio. E se essa coisa foi gestada lá no Sebrae, eu desconfio que sim, aí vem o sistema 5S. Tá? Tu faz uma reforma trabalhista, tu acaba com a contribuição sindical, mas a nota fiscal que eu faço lá na empresa, tantos por cento, vai para o 5S. Claro. E é muito dinheiro. Né? Então, acho assim, uma perspectiva de mudança de governo, né? Você tem que entrar lavrando isso. Acho que então. Tem mais uma lá. Terceira do bloco e depois então encerramos. Boa noite, meu nome é Heraldo, engenheiro civil. Eu gostaria de perguntar uma questão que não poderia deixar de ser lembrada, a questão do Estado mínimo, e questão com a privatização, e a questão da participação, que eu vejo assim, muito nessas questões específicas que nós não conseguimos trazer. A gente olha aqui, a maioria é acima de 50, e abaixo não consegue. Então essa discussão, entendeu, levar a cabo, principalmente nas questões específicas acabar com a individualização e passar para o coletivo, deixar o individual de lado e inserir isso na tese junto com a estrutura do Estado, que hoje, a falácia do Estado mínimo, que é uma vergonha isso que nós estamos passando no Brasil. Nós somos, eu diria assim, uma minoria dentro, como servidores, e essa estrutura ainda se vende como um mito. Isso. Tá. Então, obrigada pelas questões, André. Eu não sei se eu vou... Onde é que está o André? Aqui. André, não sei se eu vou conseguir responder, porque eu acho que, como regra, eu imagino que na regulamentação da profissão, inclusive, e nos processos licitatórios de obras, tem exigências explícitas em relação à presença dos profissionais, o que talvez ocorra que não tenha fiscalização nesse sentido, né? Aí teria que consultar o que está previsto na legislação e saber se ela precisa de um reforço, porque o que tu fala para mim, teve surpresa, porque para mim era meio óbvio. A gente chama o engenheiro quando vai mexer no banheiro dentro de casa, às vezes, né, para não correr nenhum risco de alterar a estrutura do prédio, ter uma coisa. Então parece tão óbvio. É claro que espaço para isso tem. Eu não sei como vocês hoje, porque vocês tiveram um período aí que teve o apagão dos engenheiros, né? Porque nos anos 90, enfim, por falta de concurso, etc., muitos deixaram de seguir
a profissão. Aí eu me lembro, alguns anos atrás, esse período aí de crescimento econômico, retomada de atividade econômica, tinha um apagão de engenheiros e tinha toda uma estratégia, né, de ampliar a categoria. Agora, isso é uma coisa, o que você fala é outra. Então, Marilane, talvez, eu não sei se tu talvez possa ajudar um pouco o que o André quis dizer, talvez seja no sentido da capacidade do reconhecimento dos engenheiros, não é? Digamos assim, em termos de poder, em termos de reconhecimento profissional, em que, né, hoje, em que há certas instâncias, certos estamentos que têm muito poder e que eu acho que é no sentido da categoria toda, está se sentindo muito alijada das decisões, das decisões e do reconhecimento da necessidade, do reconhecimento da importância das decisões, do pensamento técnico. Claro. É nesse sentido, né? Claro, é mais no sentido de que as coisas são decididas quase que, por exemplo, sim. Agora eu não consigo muito já não é uma coisa, enfim, claro, porque a rigor tu imagina que mesmo quando compõe, por exemplo, sei lá, um ministério, uma secretaria, tem que se cercar de pessoas que são as pessoas mais qualificadas, entendem mais sobre esse tema. Uma luta do sindicato, por exemplo, é que em todos os órgãos técnicos, assim, nitidamente técnicos, as direções tenham a presença de um engenheiro técnico também, claro, né? Claro. Na respectiva área. Claro. Ou também que nas tomadas de decisão, nas equipes que tomam decisão, essas sejam a categoria. O sindicato tem procurado estar bastante presente nisso, né? Dentro dessas condições que a Marilane coloca aí de novos desafios ao sindicalismo, mas um pouco nessa linha, né? Mas eu imagino que nessa perspectiva, claro que tem um espaço de disputa em relação a isso, né? Você mudar, né, forma de regulação que promovam ou que exijam que entre os partes, aí, claro, tem que avaliar, não é uma área que eu conheço, não sei quais são os caminhos, que é uma luta política do claro, sindicato. pode ser até objeto, talvez, de um projeto de lei, ou, enfim, tem que estudar por quais caminhos isso é possível. Então, tem que pensar isso a partir desse contexto aí que vem para frente. Com relação ao MEI, bom, o MEI é do final dos anos 2000, né, mais ou menos 2008, 2009, tem uma ideia de que era uma forma de legalizar uma condição de muita precariedade, principalmente em torno de conta própria, né? Pessoas, porque quando você olha o perfil do microempreendedor individual, inclusive nesse livro que eu deixei, eu acho que eu tenho uma tabela sobre o caos econômico, a economia para poucas. Tem uma tabela que mostra quais são as principais ocupações. Então cabeleireira, manicure, pessoas que preparam alimentos em casa, são aquelas pessoas que preparam alimentos, bolo, salgado para vender no metrô, vender nas padarias, vender nos bares, nos restaurantes, pessoas da indústria de confecções, que é o famoso trabalho a domicílio. São quase 2 milhões de mulheres no Brasil hoje que trabalham nessas condições. Algumas trabalham para as grandes empresas, né, tipo Zara, e outras, Marisa, Riachuelo, o Grupo Guararapes, ou não estão, às vezes, vamos dizer, integrados nessas cadeias produtivas globais, mas que o comércio local, como aquela região de Caruaru, lá no Pernambuco, que tem esse tipo de trabalho. Então, se estimulou que, bom, essas pessoas continuavam trabalhando nessas condições e que era fundamental inseri-las. Isso estava dentro da política de inclusão social, enfim, do governo Lula, do governo Dilma, de garantir que essas pessoas tivessem acesso à Seguridade Social, de proteção social. Então, ao
se constituir como microempreendedor individual a partir de uma contribuição única mensal, dependendo o valor depende se é indústria, comércio ou serviço, mas oscila entre 40 e 50 reais, né? Antes de mudar a tabela, mas agora deve estar no máximo 60. Ela tem direito, por exemplo, as mulheres, à licença maternidade e tem acesso a um salário mínimo quando for usufruir do benefício, né, no tempo da aposentadoria. E hoje são 7 milhões nessas condições. Então, tem alguns, inclusive, que consideram isso como parte do trabalho formal. Eu não costumo considerar, porque não é porque a pessoa tem direito a um salário mínimo que ela tem uma condição formalizada, mas tinha uma estratégia, evidentemente, que era de ampliar o acesso à Seguridade Social, à proteção social das pessoas, porque essas pessoas não contribuíam com a Previdência, né, porque não tinham condições, e esse foi o caminho. Agora, eu também compartilho, acho que isso é um problema, e o ideal é que essas pessoas tivessem vínculos de trabalho, porque boa parte desse trabalho, esse que é o problema, esse trabalho do microempreendedor individual se esconde relações de trabalho fraudulentas, que deveriam ser vínculos de trabalho e não relações de trabalho por conta própria. Isso que eu acabei de falar, que em junho nós chegamos a mais de 70 mil trabalhadoras domésticas como MEI, isso não existia no Brasil. Eles estão sendo estimuladas a abrir o microempreendedor individual, porque como você garantiu os direitos das trabalhadoras domésticas, equiparou os direitos das trabalhadoras domésticas aos trabalhadores, né? Nesse último período, você tem que pagar fundo de garantia, 13º, cumprir jornada, pagar hora extra. O MEI passa a ser estimulado, porque senão você já está contribuindo com a Previdência, e aí você pode, inclusive, usufruir um salário maior, né? Então, isso realmente é um problema. Agora, isso tem muito a ver com a nossa estrutura de mercado de trabalho, com essa força de trabalho excedente, e como lida com essa força de trabalho que se reúne em torno dessa condição do trabalho por conta própria, né? E acho que tem que ser repensado, sem dúvida nenhuma, mas tem que saber de que maneira, porque também não podemos desproteger essas pessoas e temos que oferecer trabalho. Significa trabalho formal, salariado. Como é que você rompe com essa lógica de que o salão, por exemplo, o dono do salão, porque isso foi em 2016, essa legislação sobre a coisa do salão amigo, um nome assim, que era isso. Você estimulava para que manicure, cabeleireiro, pedicure se tornassem MEI. E aí, o que acontece? Nos salões, eles ficam praticamente com a metade da diária e ainda obrigam as pessoas a trazer o material, né, de responsabilidade delas, e elas têm relações de subordinação e de assiduidade. Elas têm que chegar lá às 8 horas, 9 horas, sair 7, 8, 9 da noite. Então, que trabalho é esse? Que você tem que cumprir jornada, que você tem que trazer o material, salão amigo de quem, né? Então, é isso. Então, essas coisas têm que ser. Por último, essa discussão do Estado. Essa discussão do Estado é uma discussão central. Todas as medidas assim que foram sendo, vamos dizer, adotada, a política de austeridade fiscal, o resultado, por exemplo, que o livro traz muito bem isso, né, Lado? Hoje, o Brasil, em torno de 20% dos gastos sociais, hoje corresponde 20% em relação ao PIB. Se mantiver essa política de austeridade fiscal por os próximos 20 anos, considerando que a economia cresce em torno de 2,5% ao ano, nos próximos 20 anos, significa que nós vamos chegar mais ou menos a 10 a 11% o que vai ser as políticas sociais em relação ao PIB. Gente, é um dos piores resultados. Só que aí está a Seguridade Social. A Seguridade Social, a Previdência, tende a aumentar, né? Evidentemente, porque as pessoas estão usufruindo do benefício, estão se aposentando, pressiona o teto dos gastos. Aí onde é que você tem que tirar? Nos gastos outros, educação, saúde. Então, nós podemos chegar a 20 anos e apenas 2 a 2,5% do PIB com política de saúde, educação e todas as outras políticas sociais que você possa imaginar. Bom, nós vamos figurar entre os piores países do mundo que tem menos de 15% dos gastos sociais em relação ao PIB. Então,
quadro é catastrófico, não tem perspectiva de se alterar. E aí o que você faz com isso? Bom, se não tem política pública para saúde, educação e outras, você vai comprar onde? No mercado. Então, quem tem dinheiro vai comprar saúde no mercado, vai comprar educação no mercado. Agora, quem não tem dinheiro vai fazer o quê? As mulheres vão voltar para casa para poder cuidar dos idosos, das crianças e dos doentes. Porque hoje nós já temos 75% das crianças de 0 a 4 anos no Brasil fora de creches. E quem é que cuida? São as mulheres. Então tem uma pressão também muito grande, vai intensificar o trabalho, principalmente sobre responsabilidade das mulheres, né? Numa política como essa, numa sociedade totalmente cindida. E a discussão do Estado mínimo interessa, porque no momento de recuperar a atividade econômica, o que você vai fazer com a receita que sobra? Pagar os juros da dívida pública, claro, mas aí você abre espaço, inclusive, para discutir a outra pauta, que é reduzir os tributos para as empresas, etc. Né? Então, essa é, sem dúvida nenhuma, a estratégia que, se a gente barrar, né, através do processo eleitoral. Né? Mas eu te devolveria uma pergunta relacionada a isso da seguinte forma. A reforma trabalhista, ou melhor, tributária, não foi claro. E aí eu te pergunto, por que os 10% da elite paga 23% dos impostos e o restante paga 53%? Quer dizer, nós estamos sustentando a classe dos 10% e 30% a mais. Claro. E aí eu te pergunto, onde é que nós vamos enfiar o Estado mínimo aí? Não, onde é que nós vamos enfiar o Estado mínimo? Não vai caber. Não cabe, né? Não, claro, não cabe. Não, é óbvio que não. É isso que eu te pergunto. Ou nós somos um bando de louco, ou nós somos... Claro, isso, Acho que é isso, né? Eu te devolvo aí a pergunta para vocês continuarem um debate, quem sabe a partir desse livro, né, que traz vários elementos para poder aprofundar essa discussão sobre a política de austeridade fiscal e o Estado mínimo tão bem colocado por você, né? Isso aí. Obrigado. Obrigado. Marilane Teixeira, nós agradecemos muito sua presença e mostrou com muita eloquência, conhecimento, que conhece, né, do que está falando, e nos deixou, mais uma vez, abismado com nossa situação. Então, como os outros palestrantes, né, não estão trazendo, nenhum deles está trazendo uma novidade, que a gente possa dizer assim, uma novidade boa. Né? Isso. Quero agradecer a Marilane e também aproveitar a presença dos senhores para anunciar que dia 4 de setembro nós continuamos com o nosso ciclo de palestra, estando aqui conosco, então, o presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que é um clube bem atuante politicamente no país, nas questões que dizem respeito à engenharia, ao desenvolvimento, e ele estará aqui, então, dia 4, convido os senhores que divulguem e tragam mais pessoas assim para essa discussão. Então, assim, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Marilane. O que ele vai discutir? Tu não diz o assunto? É que já tinha apresentado no início, tu não estavas aqui, mas ele vai discutir, o tema dele vai ser desenvolvimento e engenharia, ou é o contrário, engenharia e desenvolvimento. E dentro dessa situação, aquilo que falei de início, é o contexto do desenvolvimento do Brasil e das grandes empresas, né, depois de que houve, depois do golpe, também a questão do Lava Jato, a consequência está tendo isso para nossas grandes empresas nacionais. Então, muito obrigado pela presença de todos. Nós agradecemos mais uma vez, Marilane. Foi uma honra.